boa tarde. Como vocês estão aí? Tudo na mais perfeita desordem? Eu sou Patrícia Casasanta e como vocês podem ver aqui atrás de mim, né, estamos trazendo mais um podcast sobre educação disruptiva, porque afinal de contas, se tiver tudo muito organizadinho, a gente não está inovando, não é? Por isso esse nome desse podcast, Perfeita Desordem, para a gente entender um pouquinho desse movimento caórdico que a gente está trazendo para poder transformar a educação, né? Caórdico vem de caos e ordem. E a gente não podia começar a trazer este tema do caórdico com um assunto melhor e com uma pessoa melhor para conversar com a gente hoje. Hoje eu estou aqui com a Camila Marques, minha parceira, né? A Camila, ela já esteve aqui uma vez comigo, contando um pouco da história dela, e ela é pedagoga, ela é especialista em desenvolvimento humano e especialista em neurociência. Camila, boa tarde. Boa tarde, Paty. Bom demais estar aqui novamente. Obrigada pelo convite. É tão curioso essa coisa do título, né? Mas, gente, neurociência você tem que estudar para o resto da sua vida. Eu comecei agora, mas a gente vai se aprofundando. E nessa velocidade que as coisas acontecem, Patrícia... Não dá para parar de estudar, né, Camila? Não, não mesmo. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui É muito bom ter você novo, aqui, viu? mas eu preciso te perguntar, como que você está hoje? Hoje eu estou na mais perfeita desordem. Como tem que ser. Que coisa boa. Hoje a gente vai falar de um assunto, né, que eu venho estudando desde o final do ano passado, quando ele surgiu, essa palavra. Já vou dizer para vocês o que é. Mas eu te confesso que eu precisei de um tempo, né, para estudar e pensar, porque tem tantas implicações. É um assunto tão denso, né, que a gente vai conversar hoje sobre ele um pouquinho. Não tenho pretensão da gente... exaurir o tema, né? Inclusive, é tema da nossa aula online no YouTube, na quarta-feira, que a cada 15 dias a gente faz uma aula online pelo canal do YouTube da Sempre Disruptiva. E o tema é o brain rot, né? O adoecimento, o apodrecimento do nosso cérebro, né? Uma certa deteriorização. Ai, gente. Deteriorização, né, do nosso cérebro, tanto intelectualmente, né, quanto estruturalmente também. E que a gente viu que foi a palavra... não sei se vocês sabem, mas a Universidade de Oxford, todo ano elege uma palavra. E a do ano passado, eles fazem uma pesquisa, fazem votação... e a do ano, claro que isso hoje vem sendo muito coletado nas redes sociais, né? E a do ano passado foi esse brain rot, né? Que se a gente traduzir do inglês, é o apodrecimento do cérebro, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por isso eu não podia estar com uma pessoa melhor, até porque a gente vem discutindo vários temas relacionados, né, sobre isso. E mais, como que a gente pode... de onde vem esse apodrecimento? O que é... com causa dele, quais são as consequências dele e, claro, né, como que a escola pode agir. Será que a escola tem alguma coisa a ver com isso? Será que a escola está piorando isso? Será que a escola tem como prevenir isso? Vamos bater esse papo? Vamos nessa. E nem se a gente quisesse exaurir o assunto hoje, em 50 minutos a gente não consegue, né? É um tema muito complexo. Eu também fiz um trabalho para trazer hoje aqui uma linguagem bem simples e tranquila para a gente poder entender, porque essa coisa do apodrecimento do cérebro, ela vem justamente da superficialidade que nós estamos vivendo no dia de hoje. Essa superficialidade promovida, né, muito intensamente pelas redes sociais. E essa nova geração, ela tem esse desejo de estar consumindo muitas coisas ao mesmo tempo, né, sem entrar de forma mais profunda. Só que isso causa, assim, problemas muito sérios, tanto para a comunidade escolar em relação a pais, mães, os próprios alunos, professores, tanto quanto para os próprios gestores. Porque isso acaba impactando, por exemplo, quando a escola ela tem a avaliação. Né? Quando ela passa pela avaliação, ali na hora que ele está passando, que os alunos estão fazendo Enem, estão fazendo PAS, estão fazendo várias provas, e isso impacta diretamente nessa questão do conhecimento. Então, o que acontece no processo? Quando eu fico na superfície e eu não me aprofundo, eu paro ali, por exemplo, na minha memória de curto prazo, que é a minha memória de trabalho.
Só que a minha memória de curto prazo e a minha memória de trabalho, ela também tem um nível, né? Ela sobrecarrega. E quando ela sobrecarrega, eu não consigo mais absorver coisas do meu cotidiano. Porque, assim, a minha memória de curto prazo, ela vai filtrando aquilo que eu utilizo no meu cotidiano. Se eu coloco intensamente informações, essas informações do meu dia a dia, eu já... Sabe, vou dar um exemplo. Eu gosto muito de fazer analogias. Por exemplo, telefone. Você consegue decorar mais o telefone de alguém? A gente já perdeu esse hábito. Você sabe que eu ainda sei muitos telefones de cor. Da época que eu precisava de ficar discando. Eu sou velha, né? Era telefone de disco. Essas novas gerações nem sabem o que é um telefone de disco. Então, eu ainda decoro muitos, mas de fato, placa de carro também. Placa de carro era uma coisa que eu sabia muito, assim. Só que você vai parando de precisar de decorar essas coisas, né? Exatamente. Além de precisar de parar de decorar, a gente começa a focar nossa atenção de forma muito rápida nessas outras coisas, e você realmente não traz isso, porque aí entra em contato, né, com o CPF, que é ele que organiza a galera toda, vamos dizer assim. O que é o CPF? Explica CPF... pra gente, é o cadastro de pessoa física? Não. É o nosso córtex pré-frontal, né, que leva um tempo aí para ele poder estar maduro. Algumas pesquisas mostram que é em torno de 23, 25 anos. E ele é responsável por organizar muitas coisas, né? Ele organiza, ele faz o planejamento, leva a gente para o senso crítico. E aí regula as emoções. Regula as emoções, principalmente, né, em relação às crianças. Por isso que a gente vê essa coisa do, mas quando eu era criança eu fazia tanta coisa que eu não tinha medo, eu não tinha essa insegurança. É por causa do nosso córtex pré-frontal, galera. Então, assim, depois que ele termina de ser formado... Vai ser entre 23 e 25 anos, não é isso? Isso. As pesquisas vão variar, né? Porque nós somos porque um tempo atrás falava 21, né? Exatamente. E aí, as pesquisas vão avançando e a gente vai descobrindo outras coisas, né? E a gente tem a mudança geracional, né? Quando a gente tem a mudança geracional, a gente tem um mundo girando de uma forma muito rápida. E aí, o que acontece com esse gerentão, né? A minha memória de curto prazo está ali, aí ele entende o que vai auxiliar para transformar o que é importante dentro do que você já tem na memória de longo prazo, que é quem atua aí é o hipocampo. Né? Então, assim, são partes do cérebro, mas que a gente, no geral, o que a gente tem que entender? Que esse apodrecimento, né, o brain rot, ele é exatamente esse excesso de consumo. E o que a gente precisa entender? Que não é algo que seja irreversível. Porque aí a gente entra numa terminologia que também é muito comum, as pessoas conhecem, que é a neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele é um músculo, é como se fosse um músculo. Ele é um órgão, mas ele é como se fosse um músculo. Mas que ele pode ser treinado e se desenvolver como músculo. Exatamente. Ele precisa disso. E para que eu tenha a consolidação dessas memórias, eu preciso de foco e de atenção. Coisa que hoje em dia é muito difícil. E aí, quando a gente traz, por exemplo, para o ambiente escolar, o que acontece com o professor? Ele ainda está preso naquela metodologia de lá de 1900 e bolinha, 1800. A gente fez um estudo na Semana Pedagógica lá da escola sempre. A gente fez uma linha do tempo, né? Isso. A gente fez uma linha do tempo, tanto de um produto que é muito usado hoje, para ver, ao longo dos séculos, quantas modificações ele sofreu, né? Quanto uma linha do tempo da transformação da escola. E a gente viu que a escola muito pouco se transformou, né? Muito pouco. Em, sei lá, 2 séculos aí. Exatamente. E aí é o que esse é o grande desafio. Porque aí o professor tem um aluno que já não tem essa atenção, né? Ele tem a atenção que a gente chama de atenção fragmentada. E aí ele tem que se desdobrar em muitos para poder fazer com que aquele aluno ali se engaje. Mas aí, quando a gente olha, né, essa questão do desdobramento, por exemplo, do professor, é algo que realmente a gente percebe que houveram muitas mudanças, mas esse professor pouco mudou. E acho que não é só o professor, eu acho que a gente não tem uma estrutura de escola que mudou. Sim. Mas antes da gente entrar um pouquinho nisso, porque, gente, são assuntos muito complexos, como eu falei, a gente não vai exaurir tudo aqui. Exatamente. Mas tem uma coisa que me chama a atenção quando eu comecei a estudar essa questão do brain rot,
né? Porque acho que a nossa analogia simples, e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da tecnologia, mas a nossa conclusão, nem a analogia, a nossa conclusão simples é: com os avanços tecnológicos, né, com as telas, com os games, com a inteligência artificial, o nosso cérebro está apodrecendo. Mas sabe que quando eu fui pesquisar, Camila, o primeiro registro deste termo brain rot, ele surgiu em 1854, num livro do Thoreau chamado Walden, se não me falha a memória. Eu vou trazer esses dados todos bem certinhos na nossa masterclass, na nossa aula, na quarta-feira, né? Lá vai ser o lugar que a gente vai poder aprofundar um pouco mais e vocês vão poder interagir, a gente vai poder discutir um pouco esse tema, porque eu acho que é de extrema relevância, né? Mas em 1854 não tinha celular, né? Não tinha televisão, não tinha nada disso. E aí, quando eu olho para isso, eu lembro um pouco também do meu pai me chamando a atenção na minha infância e adolescência, né? E falando assim, eu gostava de ler revista, isso na adolescência pequena, né? Mais novinha, gibi, né? Então, eu adorava ler gibi. Eu sempre li muito. Justiça seja feita, eu sempre li muitos livros, né? Eu sempre fui uma leitora ávida. Eu tenho uma memória que é uma coisa absurda, né? Eu tenho uma memória que eu sou capaz de lembrar a roupa que você estava a primeira vez que eu te vi. E eu tenho que forçar a ficar perdendo essas memórias, porque, cara, você vai no acúmulo. Mas eu lia muito gibi e meu pai falava: filha, também tem que ler livro. Aí, na adolescência, eu comprava aquelas revistas Capricho. Tinha Capricho, Querida. Nossa, se eu chegasse em casa com uma Contigo, daquelas de novela... Não, meu pai brigava, ficava arrasado. Para de ler essas porcarias, olha o que você está alimentando o seu cérebro. Então, assim, mesmo antes da gente ter celular, porque hoje eu me vejo, né, falando com o Joaquim, eu me vejo limitando a Helena com o conteúdo que ela tá, com o tempo de tela, porque eu acho que não é só conteúdo, tem o tempo de tela, com o conteúdo que ela assiste. Eu me vejo o tempo inteiro no pé do Joaquim em relação ao tempo de tela, olhando o conteúdo, conferindo mensagem de WhatsApp, o que ele recebe pelo WhatsApp, para ver o que é que meu filho está consumindo, porque isso, obviamente, impacta no cérebro dele, a gente já sabe, mas não é uma coisa recente, concorda? Não é realmente. Esse apodrecimento do cérebro, a gente está muito preocupado agora, me parece que porque está mais rápido, né? Mas não é uma coisa recente. E aí o que eu fico pensando é, por que você acha que só agora a gente está despertando para isso como um problema? Porque o que eu vejo é todo mundo criticando as novas gerações e falando que elas estão... E, de fato, tem pesquisa. Tem pesquisa, tá, gente? Que mostra que essa geração... tanto da geração Z, mas, sobretudo, a geração Alpha, né? Que são os nascidos depois de 2010. Como eles estão menos inteligentes, vamos colocar assim. Né? E por que você acha que isso está acontecendo? Se não é uma coisa recente, mas por que você acha que agora é que a gente está preocupado e despertando para isso? É porque a gente tem aí uma questão de conectividade. Hoje a gente consegue ter as informações, os dados, de uma forma muito mais rápida. E com essa questão, por exemplo, da facilidade de você ter o celular na mão, isso favorece com que eles tenham... a gente tenha menos... a gente tem menos retenção, por exemplo, porque o que acontece, tá? Menos retenção de ter limite, de ter controle. Tá? Então, essa coisa ela é quase que como uma pandemia, vamos dizer assim. É mais forte do que a gente. É muito mais forte, porque o que acontece? Na hora que eu tô ali rolando, eu tô em picos dopaminérgicos. A dopamina, que é o neurotransmissor, né, que proporciona prazer e motivação, ela tá ali, vamos dizer assim, full time. Você tá ali naquele estado de recompensa o tempo todo, o tempo todo. Então, o que acontece? Quando você larga o celular, ou você deixa... Porque não é só o celular, logicamente, que produz a dopamina. Atividade física, né? Aquela coisa de você comer um doce, ou de você comer dar um abraço. De dar um abraço. Então, assim, a dopamina não é a vilã aí, tá bom? E a gente precisa de dopamina pra gente Exatamente. Manter a nossa motivação. Pra gente Isso. querer fazer as coisas. Isso, perfeito. Tanto que quando você tem ela em desequilíbrio, você tem uma pessoa que pode estar entrando, por exemplo, em depressão. Porque também veio de um tempo pra cá, saindo um pouquinho do assunto, mas nem tanto, mas veio também essa coisa do jejum de dopamina, né? E estamos viciados em dopamina. E que
ok, estamos, mas não podemos também ficar sem ela, né? Ela não é a grande vilã. Quando você escuta isso, é porque, assim, nós temos um equilíbrio que no corpo é chamado de homeostase, certo? Então, na hora... Porque o que acontece? Você tem uma linha base de dopamina, tá? Na hora que você tem o pico dopaminérgico, você vai lá em cima. Na hora que você cai muito rápido e você rompe essa base. Então, você passa para menos do que você precisa. E aí, você sente aquela necessidade. O vício, por exemplo, em drogas, é o mesmo sistema. Por isso, a preocupação com relação às telas. Então, assim, eu costumo fazer uma analogia do seguinte. É como remédio. Se a dose for errada, ele vira veneno. Ele só te cura se você tomar na dose certa. Então, assim, hoje, a gente, com esse acesso muito mais fácil à questão das telas, porque, assim, é curioso quando você fala de gibi, da leitura de gibi, porque os estilos de leitura, eles são diferentes para a recepção do conhecimento no nosso cérebro. Porque, assim, o gibi não é uma leitura profunda que exige que você tenha foco, tenha atenção. É uma coisa que você lê muito rápido, você acaba em, sei lá, uma criança de 9 anos lendo o gibi, vai ler um gibi talvez em 15 minutos. E tinha os mais grossos ou os mais fininhos, né? O almanaque. O almanaque. Lembra do almanaque? O almanaque de férias da Turma da Mônica, né? E é interessante porque isso é muito mais rápido. Você tem ali uma recompensa, porque é divertido, é gostoso. Mas ler um livro também é divertido, é gostoso. Só que é uma recompensa num prazo mais longo, né? Então, eu trouxe essa comparação do gibi, porque eu acho que é muito isso. E é interessante, Camila, porque o meu pai... uma vez eu reclamando, né, conversando com ele dessa questão, gente, tela é um problema, e o Joaquim, eu quero que o Joaquim leia mais e tal. Ele falou, minha filha, lembra que eu reclamava com você? E a minha mãe também, quando começou o gibi, né, a minha mãe brigava comigo porque eu só queria ler gibi, não queria mais ler livro, né? E é interessante porque me parece que a gente vem sempre nesse caminho de ter algo cada vez mais fácil, cada vez mais traga uma recompensa mais rápida, para que a gente fique todo mundo feliz o tempo todo. Mas é porque também, Patrícia, dentro do, vamos dizer assim, do modus operandi do nosso cérebro, ele é, vamos dizer assim, né, feito para que a gente não gaste energia. Então, tudo que tiver essa sensação de recompensa e que te deixa ali sem o gasto de energia, porque a gente tem que entender assim, o mundo evoluiu numa velocidade muito mais rápida do que o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele ainda tem aqueles resquícios lá do homem primitivo, né? Lá do homem da pré-história, dos homens das cavernas, em que eles precisavam poupar energia para sair para caçar, precisavam poupar energia as mulheres para cuidar das crianças e fazer a comida. Então, a gente tem isso mesmo depois de tantos milhões de anos. Então, é isso que a gente tem que entender. Nós vamos sempre estar inclinados a estar fazendo o que a gente faz para gastar menos energia. Então, o que acontece? Quando você fala da leitura e a gente fala das telas, não é que a gente não possa ter esses momentos, pelo contrário. O nosso cérebro também precisa desses momentos em que a gente está divagando, a gente está sem fazer nada. A questão é que a gente precisa realmente ter um tempo e não se perca, porque às vezes, assim, as pessoas passam horas. Eu já me vi várias vezes rolando um Instagram. Você sabe que é uma coisa muito interessante que eu sempre falo com os pais, quando eles vêm me procurar na escola, perguntando de tela, né, com criança. E aí eu falo, gente, eu faço, inclusive, essa analogia do remédio, né, assim. A tela também não é a vilã, a gente já vai falar um pouco da questão da tecnologia. A gente não pode colocar as telas, o YouTube, o Instagram como completos vilões aí. Mas a gente é que tem que saber limitar. Então, eu falo muito isso para os pais. Agora, eu falo para os pais. Se você entende que o seu filho pode assistir 20 minutos de um desenho, obviamente, na televisão é melhor por questões de saúde, tá? Mas isso serve para televisão, para o celular, para o tablet, né? Se você entende que ele pode brincar assistir um desenho por 20 minutos, coloque um timer para você. Porque você vai esquecer. Sobretudo, se enquanto ele está fazendo isso, você pegar o seu celular, ou mesmo que seja você está fazendo um almoço.
Né? Porque vida de mãe é assim, né? Às vezes, pra fazer um almoço, a gente precisa mesmo. Gente, eu lembro, e eu não julgo, Camilo, porque eu lembro que Helena nasceu, Helena teve um começo de vida, os 2 primeiros meses foram muito difíceis. Na época, eu não sabia do autismo, não sabia do transtorno sensorial, claro. Né? Marcelo trabalhava muito, né? De chegar em casa 9 horas da noite. E eu ficava sozinha com 2 bebês, porque era um de 2 anos e uma recém-nascida. Então, pra eu conseguir dar um banho na Helena, dar de mamar pra ela às 7 horas da noite sozinha, eu precisava de colocar o Joaquim assistindo televisão. Mas é isso. E às vezes a Helena terminava de mamar e eu conseguia que a Helena dormisse aí 40 minutos, porque de 6 até 10 horas da noite a Helena não dormia, né? Então, às vezes eu esquecia mesmo que o Joaquim estava na televisão. Porque eu tava ali, às vezes eu cansava, né? Botava ela ali pra dormir e às vezes ela dormindo, ela tinha que ficar muito no meu colo, eu tava ali no celular, né? Tava começando ainda essa coisa de rede social, né? Então, é isso, eu também não julgo. Mas a gente tem que se colocar o limite, porque senão a gente se perde. Não são só eles. Porque também eu vejo um pouco desse movimento. Né? A gente tá falando das novas gerações, mas essa questão do apodrecimento cerebral, ele tá acontecendo com o nosso cérebro também. Essa deteriorização. Né? E eu acho que isso é uma coisa muito séria. Porque é isso que você falou, você tá ali rolando um feed, e às vezes não é de um Instagram, de um Facebook, às vezes você tá ali no WhatsApp. É isso, quem nunca abriu um WhatsApp para fazer alguma coisa específica e se perdeu olhando todas as mensagens? Isso é muito importante quando você coloca a questão das novas gerações. A gente coloca as novas gerações porque eles estão numa fase de desenvolvimento. Mas nós adultos também estamos caindo nesse brain rot. Por quê? Porque o nosso cérebro, como eu disse, ele tem a neuroplasticidade. Foi esse o tempo que se dizia, né, que depois de uma certa idade não adiantava mais trabalhar o cérebro, né? Hoje a gente sabe que a gente continua fazendo sinapses. Exatamente. E aí também é muito importante que a gente tenha isso em mente, mas por que a gente coloca o adulto como essa questão do limitador, né? Porque o adulto já está com o córtex pré-frontal formado. E a criança ainda está ali naquele desenvolvimento. Então, como já tem mais experiência, já tem mais caminho, então já tem mais discernimento para muitas coisas. Mas inclusive, mais capacidade de autocontrole. Exatamente. Porque olha que doido, gente. O córtex pré-frontal, que é nessa área frontal aqui que a Camila está falando, ele é responsável tanto por essa parte da memória de curto prazo, quanto pela parte de autorregulação, portanto, de controle. E aí você está prejudicando uma área que é responsável por te ajudar no controle. Com esses picos todos de dopamina, com essa memória que a gente hoje só está trabalhando, essa memória de curto prazo, porque, de fato, você vê um vídeo e daqui a pouco você esqueceu. Né? É isso, é exatamente isso. Mas é muito importante também o que você coloca em relação à questão do julgamento em relação às mulheres, né? As mães. Sim. Que recai muito sobre nós. Isso aí é fato. Eu também sou mãe tenho 2 filhos, um rapaz já de 19 e a Sofia que vai fazer 13 agora. Nossos filhos mais velhos têm praticamente a mesma idade. Então é muito isso. Às vezes você está tão sobrecarregada com o que você está fazendo no seu dia a dia que você realmente não consegue lidar com aquilo ali, porque requer realmente um desafio grande de você estar cerceando ali os adolescentes naquele momento que você está tendo que fazer outras 365 milhões de coisas. E aí você fala, cara, vou criar um embate, já estou cheio de problema para resolver. Então, assim, é uma linha muito tênue, mas que a gente tem que comprar essa briga com os adolescentes. Não tem jeito. Ou com as crianças, eles vão fazer birra, mas a gente precisa realmente fazer com que eles tenham esse limite, porque senão eles acabam entrando realmente nesse looping de só querer coisa de forma fácil, de querer coisa de forma superficial. E aí a gente não tem os adultos que a gente precisa, por exemplo, o mercado de trabalho exige hoje, com as habilidades que eles precisam. Até essa coisa da memória de longo prazo, né? Que aí já é outra área, né? Uhum. É o hipocampo. Ela é algo que exige da gente muito mais esforço, inclusive no nível fisiológico. Repetição. Foco. Você tem que, até você conseguir reter algo que essas informações, me corrija se eu estiver errada, mas essas informações passem aí para a área do hipocampo e você fique com essa memória realmente sedimentada, essa lembrança ali bem cristalizada, você vai precisar de muito esforço. Talvez a gente não perceba que é um esforço, mas o cérebro está se esforçando.
né? Porque você vai ter que fazer, você vai ter que repetir, você vai ter que, por exemplo, se é uma informação. Quer ver uma coisa boba? O nome de uma pessoa. Olha como a gente esquece, às vezes, o nome de uma pessoa com quem a gente não convive muito. Muito. Né? E até uma tática que as pessoas ensinam é: entrou em contato com a pessoa pela primeira vez, não quer esquecer o nome dela, repete o nome dela várias vezes nos primeiros 5 minutos de contato que você tiver. É isso mesmo. Né? Por quê? Porque você tá ali repetindo para essa memória sedimentar ali. Então, isso é um esforço do cérebro, inclusive. Né? Um esforço que muitas vezes a gente não percebe, mas ele existe. Então, até isso tá mais difícil, porque se a gente tá com esses picos de dopamina querendo uma coisa mais rápida, né? Aí tá interferindo na nossa memória. É porque a gente hoje vive numa sociedade que tudo é imediato, é para ontem. E muda tudo muito o tempo inteiro, o tempo todo. E é muito curioso quando você traz essa coisa de sedimentar, né? De trazer para a memória de longo prazo, é que grande parte disso acontece quando a gente está dormindo. Por isso E aí que tem é um outro importante. problema, né? A qualidade do sono, no geral, que caiu Exatamente. para todo mundo. Caiu para todo mundo. Então, o que acontece? Acreditava-se até pouco tempo atrás que quando a gente dormia, nada acontecia. Pelo contrário, é onde a movimentação está maior. E aí, quando você fala essa coisa do sedimentar, é muito engraçado. Eu tive uma professora na pós, maravilhosa, a Carmen. Um beijo, Carmen. Ela é uma querida. E ela fala muito assim, é porque os nossos neurônios vão fazendo as conexões e ela chama de circuitaria. É como você pega os caminhos hoje para ir do seu trabalho para sua casa ou da sua casa para levar os meninos na escola. Você mudou os meninos de escola recentemente. Agora eu tenho que prestar atenção. Certo? Né? Eu tenho que olhar o caminho. Será que é esse mesmo? A gente olha no Waze pra ter certeza. Porque eu ainda sei que é outra coisa. É como essas facilidades, né? Hoje, às vezes, a gente não sabe chegar nos lugares. A gente vai direto pro Waze, pro Google Maps, enfim. Né? Então, por exemplo, a escola dos meninos, eu sabia onde ela fica, eu sei chegar. Né? Mas, cara, deixa eu ver se esse é o melhor caminho mesmo. E aí, eu tive que ir prestando atenção pra eu não errar o caminho. E além de ser o melhor caminho, por conta da questão do trânsito, quando a gente tem opções de caminhos, é porque você já criou uma circuitaria. Sim. Outro dia eu quase peguei o caminho da escola antiga. Da escola antiga. É como se fosse o caminho da escola, da sua casa. É a mesma coisa no cérebro. Então, por isso, tem aquele livro, né, famoso, o Hábito... Gente, eu sou péssima com o nome de livro. Aquele amarelinho... Que o cara fala dos estudos... O Poder do Hábito? O Poder do Hábito, dos estudos de 21 dias e tal. Então, assim, é exatamente isso. Quer dizer também que todo mundo vai criar um hábito novo em 21 dias? Isso é uma média. Depende do hábito, depende da pessoa. Exatamente. Para cada um é diferente. Mas a gente precisa estar muito atento, porque o nosso cérebro, da mesma forma que ele se regenera muito rápido em relação à questão da neuroplasticidade, ele se vicia... E fica um cérebro preguiçoso também de forma muito rápida. Isso é interessante porque aí a gente tem, né? Parece um paradoxo, mas eu acho que não é, na verdade. A gente tem uma quantidade muito grande de informação, muito mais informação hoje, né? Um acesso muito mais democrático à informação. Porque na minha época de escola, para eu fazer uma pesquisa... A gente tinha que olhar para a enciclopédia Barça. Se você tivesse uma enciclopédia Barça em casa, como eu tive o privilégio de ter, né? Você tinha lá como você fazer a sua pesquisa. Se você não tivesse, você tinha que ir numa biblioteca. Né? Então, e eu, com frequência, precisava de pegar livros em biblioteca ou ir para a biblioteca consultar para a gente poder fazer uma pesquisa. Aí você fazia pesquisa na enciclopédia. A enciclopédia Barça, todo ano, tinha o livro do ano, que eram as atualizações. Então, veja, a gente demorava 1 ano para ter atualização de algumas coisas ali, né, na nossa mão. Aí você fazia pesquisa em 10 livros, sei lá, 15 livros, para fazer um trabalho de escola, né? No papel ao maço. No papel ao maço, que você à tinha mão. que escrever à mão, não podia copiar e colar de lugar nenhum, né? Você até podia copiar, mas você tinha todo o trabalho ali. Então, às vezes, a gente preferia não copiar e resumir. Né? Então, inclusive, a gente tinha um poder de síntese mais desenvolvido, né? Por essa questão da pesquisa. Então, a gente saiu disso, né? Agora, hoje a gente tem um acesso muito mais democrático à informação, porque você tem aqui, no Google, né, a biblioteca de Alexandria à sua disposição. Então, você tem todas as informações que você precisa ter. Você hoje tem uma inteligência artificial que pode te ajudar a compilar essas informações, né? E, teoricamente, com mais informações, a gente deveria estar melhorando o poder do nosso cérebro.
né? Isso deveria estar servindo para criar cérebros mais inteligentes e não menos inteligentes. Isso devia estar servindo para criar um cérebro, para desenvolver o nosso cérebro e não para deixá-lo podre, né? Agora, por que você acha que a gente, com todas essas informações, com toda essa facilidade, a gente não está conseguindo desenvolver esse cérebro? Porque isso é que eu acho, Camila, que é muito importante a gente discutir quando a gente pensa na educação. Porque uma outra questão que é uma consequência do brain rot, né? Além desse emburrecimento do nosso cérebro, é uma sobrecarga que todos nós estamos sentindo. Isso também tem a ver com esse apodrecimento. Exatamente. Agora, olha só. Vamos voltar aqui no que você falou. Você, para fazer uma pesquisa, eu também, tá? Porque a gente é da mesma geração. Você tinha que ir à biblioteca, pegar o livro ou acessar a Barça, ir lá no índice, procurar o assunto, fazer toda uma pesquisa ali. Olha o quanto de aprofundamento e de movimentação você fez com o seu cérebro naquele momento. Então, é exatamente isso. Quanto mais... É como se fosse realmente você na academia. Quanto mais você passa, você trabalha as várias áreas do seu cérebro, quanto mais quando escreve. Isso é uma coisa muito importante. Quando a gente escreve à mão, nós criamos mais sinapses do que, por exemplo, quando a gente digita. Então, olha só como é que você passa no momento em que você tem na mão. É muito comum hoje em dia você ter uma dúvida. Eu estava com a dúvida da idade de um ator ontem, cheguei no Google, digitei, ele me deu a idade. E é interessante porque tá tão mais fácil. Tem o preditor de texto, né? Você começa a digitar uma palavra no seu celular e ele automaticamente já sabe qual que é a palavra que quer, você não precisa nem finalizar. Exato, isso. E hoje em dia ainda, não sei se você já teve essa experiência, o nosso microfone do celular, ele tá ali diretamente ligado. Na hora que a gente está conversando aqui, se você buscar alguma coisa referente no celular, no Google, ele já vai automaticamente trazer para você, porque a gente está conversando aqui. Então, veja, o que eu vejo que e as pesquisas, os estudos mostram é que o grande desafio é que quantidade não é qualidade. E que eu observo também muito com muitas pessoas, os mais jovens e pessoas também da nossa geração, é que é tanta diversidade, são tantos caminhos que a gente acaba ficando com muitas informações e o nosso cérebro, ele não tem esse poder de fazer essas escolhas de uma forma com tantos caminhos. Por exemplo, quer ver uma coisa que as pessoas confundem muito? A questão da multitarefa e do multipotencial. A pessoa multitarefa é aquela que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Você dá conta de fazer? Dá, mas uma hora você vai ter um esgotamento mental. Tem um custo muito alto de energia. Não é saudável. Eu sei porque eu já passei por isso, eu já me treinei para não fazer. É exatamente isso. Você vai sentir a sobrecarga no seu corpo muito rapidamente. O multipotencial é aquela pessoa que consegue... é comum essa pessoa que é multipotencial terminar sendo multitarefa também. Exatamente. E aí a gente vem na questão do burnout, né? Então vem aí essa questão do adoecimento do cérebro. Então, veja, o que a gente tem que colocar aqui em foco é que a tecnologia e as mudanças, elas não são vilãs. Nós é que precisamos ter autocontrole, e isso aí também é algo que é muito desafiador para o ser humano, de saber a hora de parar, de saber o tempo de utilizar. Hoje em dia, por exemplo, é muito comum você deixar o celular do lado da sua mesa de cabeceira, porque ele funciona como quê? Despertador. Então, hoje a gente tem no celular... Monitora seu sono. Exatamente. Então, a gente tem aí A gente não tem mais telefone fixo em casa. Não. Então, ele precisa ficar ali do lado. Porque se tiver uma emergência, realmente, você pode precisar de atender um telefone. Então, é desafiador, mas é totalmente possível. O que requer é que a gente tenha mais racionalidade para tomar as decisões. E aí é que entra. Nós somos seres emocionais. Essa falácia que a gente vê aí, que mulheres são mais emocionais do que homens, nosso cérebro, ele trabalha de forma emocional para ter decisões rápidas e não gastar energia. Na hora que eu saio desse self emocional, que eu preciso tomar uma decisão, quer ver? É muito comum que as decisões mais difíceis, você vai
postergando. Você vai, não são todos, tá, gente? Não vamos generalizar, porque sem generalismo. Mas qual que é o grande X da questão aqui? O meu cérebro, na hora que eu passo para o self racional, ele consome mais energia do meu corpo. E aí, a gente realmente tem essa tendência de ser mais emocional. Porque na hora que eu tô no emocional, eu tô mais no automático, eu não gasto energia. Eu vou ali, é quase um Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí a gente arrisca de não ir para lugar nenhum. Isso aí. Exatamente. Camila, pra gente, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, a gente ainda tem um tempinho. Mas eu nunca gosto de trazer só o problema e pelo menos não buscar alguns caminhos. Né? Como eu falei aqui, não é o lugar da gente exaurir tudo, né? Aliás, eu acho que mesmo a gente fazendo mais uma aula sobre isso, acho que ainda assim é um tema para a gente estar atento e continuar debatendo, né? Mas é claro que a gente olha para essa facilidade, esse excesso de informação e, na verdade, o acesso a um excesso de informação, né? Que todos nós temos. E aí, quando a gente fala da gente, eu acho que tem como a gente fazer algo em termos de, eu não diria de cura, mas de tratamento, né? De melhorar isso. Mas quando eu olho para, acho que ainda a geração dos nossos filhos, né? E sobretudo para essa geração mais novinha aí, né? A gente tem como, sabendo disso, a gente tem como prevenir. Né? Sem colocar a tecnologia como vilã e banir completamente. Acho que isso é um caminho sem volta. E não tem como, não gente. Não tem como, é o que eu falo, assim. Isso. O ano passado, inclusive, tive essa discussão com a minha equipe de professoras e foi muito interessante. Porque elas estavam reclamando que as crianças estão mais imediatistas, que elas querem tudo na hora, que elas estão ansiosas, que elas não esperam o tempo. E aí eu fiz o seguinte caminho, assim, com elas, né? Falei, gente, quando eu era criança... As professoras são um pouquinho mais novas do que eu, mas elas conseguiram entender. Falei, gente, quando eu era criança, se eu quisesse assistir o show da Xuxa, eu tinha que esperar até sábado, porque eu estudava de manhã. Não tinha o show, não tinha reprise do show da Xuxa à tarde. Eu tinha que esperar até sábado. E meus pais, assim, só fui ter videocassete para poder gravar. Já tava com mais de 10 anos de idade. E, obviamente, meu pai virava pra mim e falava: eu não vou ficar comprando fita cassete pra gravar show da Xuxa. Gravar o show da Xuxa. A gente assistia desenho ou filme, né? A gente assistia novela e você tinha um intervalo. Você tinha que esperar aquele intervalo comercial. Né? Como hoje na TV aberta você ainda tem. Né? Tanto é que a gente corria pra fazer um xixi, beber uma água. Né? Se você estivesse no meio do filme... tinha que parar, por qualquer motivo que seja. Tá na hora de almoçar, tá na hora de dormir, tá na hora... Tinha que sair. Não tinha isso de dar uma pausa e retomar depois. Você perdia aquilo ali. Eu lembro, inclusive, porque hoje às vezes as pessoas falam... mas você... essa geração às vezes prefere não sair de casa e não conviver no mundo físico para poder jogar um jogo. Tá, gente? Isso também é mais velho do que eu, porque minha mãe deixava de sair no último dia da novela. Último dia da novela, gente, ninguém saía de casa. Você lembra daquela novela Avenida Brasil? Que o Brasil parou. O Brasil parou pra ver o último. Ninguém queria ver a reprise no sábado, né? Como primeiro dia de novela também, tinha muita gente que quem era noveleiro, eu era, particularmente, eu não queria perder o primeiro e o último dia. Você podia perder o meio ali, mas o primeiro e o último você não queria perder. Então, assim, isso já existia. Mas é fato que, eu tinha que levantar do sofá se eu quisesse trocar o canal da TV. Né? Então, a gente tinha menos facilidades. E o que eu mostrei para as minhas professoras hoje os meninos, eles pausam, vão almoçar e voltam para continuar de onde parou o desenho. Né? Você tá com um vídeo disponível no YouTube, esse vídeo nosso mesmo aqui, tá agora ao vivo, quem não assistir ao vivo pode assistir depois, é só entrar no canal do YouTube e assistir. Você não tinha isso. Então, a gente talvez desse conta de esperar mais o tempo, porque a gente precisava se esforçar para esperar o tempo das coisas. Você não tinha tudo on demand ali na sua mão, você não tinha como dar pausa, né? Você vivia aquele tempo. E essa geração hoje não. Agora, isso não vai acabar, isso não vai parar. Mesmo que a gente diga até 7 anos o meu filho não vai ter contato com tela. Em algum momento ele vai ter. E ele precisa, né? E precisa. Eu, inclusive, defendo uma educação, né, digital nesse sentido, que é diferente de colocar crianças de 2 anos em tablet. Mas, enfim, acho que isso é assunto para um outro podcast. Mas é fato que isso não vai mudar. A tecnologia não vai deixar de estar aí, a inteligência artificial não vai sumir, né? A gente precisa de permitir que as nossas crianças, os nossos adolescentes usem e saibam usar.
né? A gente está vivendo a 5ª revolução industrial, que é exatamente trazer a máquina para potencializar o talento humano. Então, se a gente já entendeu que a tecnologia, ela não é a vilã, a gente tem que saber usar, e que ela também não vai mudar, mesmo que ela fosse vilã. Como, então, que a gente traz alguns antídotos? Como que a gente faz, aí do ponto de vista da neurociência, o que você consegue pensar em termos de educação, em casa com os nossos filhos, mas sobretudo olhando para este lugar da escola onde nós temos jovens que têm acesso à informação aqui o tempo inteiro, ou seja, o que o professor está trazendo ali, às vezes, para ele, não só não é interessante, como não é novidade, ou ele olha e fala, tá bom, isso eu tenho aqui. Professores que estão tendo que fazer malabarismos, que eu também não sou a favor, tá, gente? O professor não tem que virar palhaço de circo, nada contra palhaço de circo. Mas não tem que virar palhaço de circo, mágico, dançarino, cantor de rock ou de funk, enfim, para poder prender a atenção dos meninos, mas é isso que a gente tem visto, né? Pais completamente perdidos sem saber como fazer e sem saber como colocar esse limite, né? E agora as escolas, inclusive, sendo obrigadas a proibir o uso de celular, independente delas serem a favor ou não. Como que, do ponto de vista da neurociência, olhando para tudo isso, o que é que a gente, na escola, na educação, que a gente poderia fazer, mesmo que seja um pouquinho, para poder minimizar esses efeitos do brain rot? Em relação à escola, é algo que, assim, a sempre, né, ela já pratica isso todos os dias com as crianças, né? Então, assim, sem ser muito demagógica aqui, é isso. A neurociência mostra que nós precisamos, para reter a atenção desses jovens, dessas crianças que estão aí dentro desse movimento de superficialidade, é justamente fazer um trabalho, por exemplo, em projetos. Trabalhos, por exemplo, que sejam interdisciplinares. E isso a sempre faz com muita maestria, né? Tirar, por exemplo, da sala de aula e utilizar outros espaços. Porque, assim, para que eu tenha a atenção plena desses jovens, eu preciso que eles estejam engajados e motivados. E a velha maneira de ensinar já não faz Até porque mais é outro essa conexão. cérebro. Tem uma coisa importante, inclusive, que a gente não falou aqui, mas que eu queria lembrar, porque você falou isso, a velha maneira de ensinar a geração alfa, a gente já tem estudos que mostram que o cérebro é quase 30%, em termos de estrutura fisiológica, quase 30% diferente do da geração Z e do da geração Y, que é a nossa, né? Esse é o comparativo. Porque não mudou da Y para Z, mudou pouco, mas para alfa mudou muito. Porque aumentou a área responsável pelo processamento dos estímulos visuais, porque a gente está tendo mais estímulos visuais, né? E eles já estão tendo esses estímulos desde a nossa barriga, né? E diminuiu a parte da decodificação, né? Dessa parte de leitura e escrita. Então, é muito importante a gente pensar que é um novo cérebro. Sim, né? exatamente. A gente pode dizer que é melhor ou pior, acho que isso não vem ao caso, mas é um novo cérebro, é um cérebro diferente. E essas mudanças que acontecem, elas são de acordo com as mudanças que o mundo tem, né? Darwin, né? Exatamente. É a teoria da evolução humana. Isso, exatamente. Então, assim, em termos do que se pode fazer, e é algo que é muito desafiador, por isso que eu vejo assim que a escola, ela passa a ter um papel diferente na sociedade, porque, por exemplo, em casa, quando você chega em casa, uma mãe chega em casa, ela não vai ter tempo, por exemplo, ou o tempo suficiente que ela gostaria de sentar com o filho para poder brincar, porque isso faz a diferença, essa interação, essa atenção plena ali naquele momento. E aí entra o papel, por exemplo, da escola, de estar proporcionando, por exemplo, essa socialização maior dos alunos. A minha filha fala que os presos têm mais tempo de sol do que ela que tem tempo de intervalo de recreio. Mas aí eu falo para ela, filha, os presos estão presos 24 horas, né? Você não tá tanto tempo assim na escola. Mas olha que doida, ela se sente presa. Né? Olha a comparação, né? Um presídio com uma escola. Tem um TED do Murilo Gun que ele fala: escolas matam a aprendizagem. E ele compara a escola, e ele fala isso de uma forma muito engraçada, que ele fala assim: quais são os lugares onde você coloca um uniforme, toca o sinal, você entra, toca o sinal, você sai, né? Então tem sinal para tudo, e você toma banho de sol uma vez por dia. Ele fala que é a escola, o presídio e o hospício, antigamente. Que hoje... Né? Então, assim, olha só. Isso. Então, é exatamente isso, Paty. É fazer esse trabalho, né? Que tenha mais metodologias ativas.
é fazer com que haja esse trabalho mais interdisciplinar, porque na hora que você tem canais diferenciados, como, por exemplo, você coloca muito o Kahoot, o Meeting, é ver um vídeo, é fazer um depoimento, é uma sala de aula invertida. Você está trabalhando várias áreas do cérebro. E isso começa a fazer com que eles saiam da superficialidade. E traz aí uma atenção mais focada. Então, o que você está dizendo é que se ao invés das crianças e dos jovens só aprenderem lendo num livro e, de repente, olhando um slide, mas aprenderem também jogando um jogo, que pode ser, inclusive, digital, como o Kahoot, né? Mas pode ser um jogo físico, ou, de repente, construindo uma maquete, fazendo alguma outra coisa que não seja só ver e ouvir, isso vai estimular outras áreas do cérebro. E aí a gente consegue, talvez, reverter um pouco desse apodrecimento. Você consegue reverter. O brain rot, ele é totalmente reversível. Só que precisa realmente que você tenha constância, que você tenha aprofundamento, repetição, reflexão. É por isso que... Ou seja, não adianta usar a metodologia ativa uma vez no ano. Não. Fazer projeto transdisciplinar só para mostra cultural. Uma Também vez só. Não. É uma coisa que vai precisar de uma repetição. Repetição, exatamente. O nosso cérebro, ele aprende assim, pela repetição. Se não tem repetição, não tem absorção. Então, tão logo você continua ali na superficialidade. E o problema é isso. A questão da superficialidade é que você congestiona a sua memória de trabalho, a memória de curto prazo. E aí você começa a ter esses sintomas que a psique, ela somatiza. Né? E aí você começa a ter os sintomas no corpo. Às vezes você tem, por exemplo, uma dor no joelho, uma dor nas costas, uma dor em algum lugar do corpo. A gente está vendo isso com os professores, claramente. Claramente. Agora, é interessante, Camila, porque a solução vem dos próprios educadores. Talvez muito mais do que das crianças e dos jovens. E das próprias famílias. Porque eu vejo que a gente fica na educação nesse jogo de empurra, né? Sim. Então, a família empurra para a escola. Basta a gente ver a questão do celular. Basta a gente ver. Então, assim, eu sei porque eu sou mãe, né? E eu, inclusive, ano passado a gente montou um grupo na outra escola dos meninos. Infelizmente, não foi pra frente, por N motivos. Mas a gente chegou a montar um projeto pra escola para trabalhar essa questão do celular antes de vir essa legislação, né? Porque também não é só você proibir. Não é só você proibir. Inclusive, a gente vai enfrentar um problema sério de abstinência digital desses jovens aí, por volta dos 15, 17 anos, que há 5 anos estão usando celular. Falei muito sobre isso também. E as escolas não estão se preparando para isso. Eu acho que a gente precisa de olhar também para este lugar, não é simplesmente proibir. Né? Mas, de forma geral, o que eu via? Eu via a escola não querendo proibir, com medo de desagradar os adolescentes. E aí os adolescentes enchem, né, a paciência dos pais. E os pais reclamam com a escola. Né? Também não querendo desagradar algumas famílias, né? Que acho que hoje estamos meio a meio, tá? Em termos de famílias que opinam sobre levar ou não levar o celular para a escola, até porque algumas famílias podem precisar mesmo, né? Cada um tem aí suas justificativas. Então também não quero se indispor com essas famílias. Né? As famílias querendo que a escola proíba porque é muito mais fácil. Gente, é muito mais fácil eu virar pro Joaquim e dizer: a sua escola não deixa, você não leva o celular. Isso é mais fácil do que o que eu tive que fazer ano passado, porque a gente estava realmente nesse ponto que ele levava o celular. De fato, em alguns momentos os professores pediam, tem uma parte realmente que ele usava. Chegava no recreio, no intervalo, todo mundo usava e o Joaquim reclamava comigo: mãe, mas todo mundo usa e eu não. E aí chegou no ponto que eu percebi que os próprios professores não estavam colocando limite nele. E aí o que eu tive que fazer? Eu assumi meu papel de mãe. Então é o seguinte, de 8 a 1 da tarde, o seu celular fica bloqueado. Você só usa para ligar para esses números definidos. Agora, esse é o mais difícil. A gente brigou, ele chorou, ele reclamou. Mãe, você é muito restrita. Eu falei, é verdade. Quando a questão for educação e saúde, é um limite que eu boto. Você vai ter realmente este limite. Mas fica nesse jogo de empurra. É mais fácil para os pais que a escola proíba. Aí a escola não quer proibir porque não quer se indispor com os pais. E quem está no meio de tudo isso? São as nossas crianças e os nossos adolescentes. Né? Então, eu acho que a gente precisa de olhar também para esse lugar de, cara, a escola pode sim. A escola deve fazer algo para evitar este apodrecimento cerebral e que não significa necessariamente, nem significa só restringir o uso de telas.
Isso. E eu acho que muito mais do que a gente ficar nesse jogo de empurra, é a gente pensar que quem está no centro de todo o debate, de toda a questão, são crianças, são jovens. E por que não chamá-los para esse debate? E os próprios professores. E eles têm opinião. A minha de 13 anos, por exemplo, deixou muito bem, se posicionou muito bem em relação. E ela fala, mãe, eu não concordo e ouvi-los é de extrema necessidade. E eu acredito que no momento em que a gente parar com esse negócio, família, escola, escola, família, e não entender que é um todo em prol de um objetivo, que é o futuro dessas crianças e desses meninos, desses jovens, a gente vai continuar tendo problema, porque a coisa chega... Por exemplo, chegou a questão da inteligência artificial, e aí a gente tem o celular, chegou o celular, a gente viu o problema crescer, virar uma bola de neve, e a gente não trabalhou isso lá no início. Então, porque aí entra nessa coisa, o problema é meu? Não, o problema não é meu. O problema é da escola. Não, o problema não é da escola. O problema é um problema de governo. Eu vou mais além. A escola de educação infantil e a escola de ensino fundamental, que normalmente é proibido mesmo levar o celular, também não enxergou que isso era um problema deles. Porque a hora que eu olho para a escola sempre, que é uma escola de educação infantil, ensino fundamental, e digo, isto é um problema meu, então a partir de agora eu preciso de educar esses meus seres humaninhos para fazer um uso consciente das telas. De novo, isso não significa colocar um tablet na mão de criança de 3 anos. Mas quais são as ferramentas que eu posso usar para desenvolver o pensamento crítico? Né? Olhar criticamente, será que agora é o melhor momento de eu usar ou não? Ou, deixa eu ver esse conteúdo aqui, será que este é um conteúdo que vai me fazer bem ou não? Vai ser um conteúdo edificante para o meu cérebro? Né? Então, isso entra no pensamento crítico. O pensamento coletivo. Será que agora aqui, no meio de onde eu estou, é correto eu usar ou vai ser uma falta de educação eu usar esse celular? Né? Olhar o pensamento sistêmico. Se eu uso aqui, você usa ali, e aquele meu coleguinha que não tem celular, ele fica sozinho, será que esse é o melhor para a nossa sociedade, para o nosso sistema? Né? A criatividade, a inteligência emocional para conseguir ter o autocontrole e a autogestão de se controlar mesmo com relação ao uso de telas. Isso a gente tem plena condição de fazer desde a educação infantil, sem botar um celular na mão dos meninos. Né? Porque a ideia é exatamente isso. A hora que uma criança, a hora que você usa com intencionalidade... Por exemplo, uma criança que quer muito um brinquedo do coleguinha e que ela não tem ainda condição, com 2, 3 anos, né, de gerenciar a raiva dela, porque ela quer aquele brinquedo, o colega não dá, e aí, de repente, ela bate no colega, você começa a usar isso intencionalmente para desenvolver o autocontrole. Esse autocontrole lá na frente vai fazer dela um jovem mais, com maior potencial de autocontrole. Não vai ser perfeito, gente, porque isso é só lá com 25 anos, né? Mas que, de repente, vai dizer, ok, agora não é a hora do celular. Ou, pelo menos, não vai criar um caos deste tamanho a hora que a mãe, o pai ou o professor mandar desligar. E quando você narra tudo isso, é onde a gente vê assim, olha toda a sistemática, todo o desgaste que a gente tem para poder proibir ou... proibir, entre aspas, né? Limitar. Eu acho que o termo é esse. A gente precisa limitar e colocar regras. Olha o desgaste, quanta coisa você precisa fazer. Então, é muito mais fácil eu permitir, deixar e vamos ver o que vai acontecer do que eu limitar depois de ter passado um dia de trabalho, feito tantas coisas. Mas a gente realmente precisa entender, porque na hora que eu abro mão de ter esse desgaste nessa limitação, o que acontece? Eu estou limitando o meu filho ou a minha filha de ter esse pensamento crítico, de ter essa visão sistêmica e que o Fórum Econômico Mundial mostrou que a habilidade para 2025 até 2030 é visão sistêmica. Sim. É gestão de conflito. Sim. Me chamou a atenção porque tem 5 anos que eu falo desse pensamento sistêmico. E agora ele entrou. 2025 e eu que trabalho um pouco com essa parte de educação corporativa,
são os maiores gargalos hoje em equipe. É você olhar o problema, ter essa visão integral como um todo, como é que eu resolvo isso? E isso vem desse desenvolvimento desde a infância, com as metodologias ativas, com essa coisa de você estar trabalhando em outros ambientes, de você levar para que eles tenham voz e vez de resolver os problemas. Esse trabalho com projetos é muito importante, porque eles estão Até ali porque o projeto é a voz deles, né? fazendo- Eles escolhem. Né? Parte do Isso. interesse deles. E o futuro, né, dessas crianças, hoje, o mercado de trabalho, para quem já está aí nos seus 30 e poucos, 20 e poucos, e não teve, porque a escola não te desenvolve. Hoje, a escola não te desenvolve nessas habilidades. Você vem aprender no mercado de trabalho. E eles contratam por capacitação técnica. Já tem mudado isso, mas ainda é muito por capacitação técnica e demite por habilidades comportamentais. Eles não se sustentam, não resolvem um conflito, não tem essa coisa da comunicação. E não vai adiantar a gente tentar resolver isso na educação corporativa, tem que ser antes. Você sabe que a educação corporativa nasce desse gap, né? Gente, a gente tem muito assunto, eu queria continuar conversando, mas a gente vai ter mais oportunidade. Inclusive, uma coisa que eu acho que é importante é a gente trazer para esse debate os jovens, como a gente falou, mas também quem está dentro da escola. Porque, por exemplo, sobre a proibição do celular na escola, o professor foi ouvido? Gestores escolares foram ouvidos? Né? Eu sei que psicólogos e médicos foram, e beleza, eu acho que eles têm que ser ouvidos. Mães e pais, famílias têm que ser ouvidos. Mas e o jovem? E o professor? Né? E o coordenador pedagógico, o diretor? E nós, donos de escolas? A gente tinha que ter participado desse debate. Né? Até porque eu acho que pode ser um debate muito bacana e muito rico para todo mundo crescer. Então é por isso que já fica aqui o convite para você participar da nossa Masterclass. A cada 15 dias a gente faz uma aula gratuita no YouTube, mas você tem que se inscrever para poder receber o nosso material de apoio e o link, tá? Lá pela Sempre Disruptiva, lá nas nossas redes, no Instagram, @Sempre Disruptiva, você consegue se inscrever. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Escola Sempre, né? Como a Camila citou aqui, o Instagram, @Escola Sempre, e tem o meu Instagram, @Patrícia Casasanta. Eu espero vocês lá na nossa Masterclass, quarta-feira, às 20 horas. E Camila, eu queria que você deixasse aqui, obrigada por esse momento, foi sensacional. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, mas a gente continua com esse assunto na quarta-feira. Eu espero você lá também. Já tô pronta para ir. A roupa já tá separada já. Mas eu queria que você se despedisse do pessoal, né? E deixasse as suas redes também para quem quiser entrar em contato com você. Bom, quem quiser me acompanhar, quiser saber mais um pouquinho sobre desenvolvimento humano, é Camila Marques, SD. Eu estava aí passando por um processo de dividir vida pessoal e vida profissional no Instagram, mas nós somos seres singulares, então eu estou migrando aí todo profissional. E dizer, minha gente, que a gente tem sim que ter muito senso crítico para analisar o que nós estamos consumindo, o tempo que nós estamos passando nessa rede social, e nós precisamos de nos relacionar mais, de ter esse papo gostoso, esse tete-a-tete, é muito importante. E obrigada, Patrícia. Obrigada, foi um prazer. Gente, até daqui a 15 dias com mais um tema na Perfeita Desordem. Proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional.